incrível mesmo. A gente pode simular um buraco de minhoca a partir disso? Ou buraco de minhoca não existe? Como é que é? Então, buraco de minhoca é o grande, assim, a grande treta, digamos assim, da física, porque, Eu já joguei aqui, você na fogueira já. assim, dá pra simular ele, sim. Eu nunca vi simulação, mas se você pegar as equações, você consegue simular. A gente não sabe se existem eles, porque tem um físico chamado John Wheeler. Ele, inclusive, é o cara que nomeou buracos negros e buracos de minhoca. O nome veio dele. E ele, assim, é um dos pais da Bíblia da Gravitação, que o nome do livro, inclusive eu citei lá no que é um livrão desse tamanho, assim, chamado Gravitation. E ele mostrou, então, assim, ele introduziu o termo buracos de minhoca também e falou, será que uma porta é o buraco negro e a outra porta é um buraco branco? E aí você passa meio que um buraco branco... Que nem um buraco de minhoca. Que nem um buraco de minhoca. E ele fez as equações e ele chegou numa conclusão de que seria muito instável, ao ponto de que nem a luz conseguiria passar. Seria assim, aparecia e sumiria ao mesmo tempo. Então, a gente acha que não existe buracos de minhoca, mas até Então, a gente não pode viajar no tempo mesmo. que não pode viajar no tempo. Mas, assim, há 100 anos atrás, ninguém achava que buracos negros existiam. E hoje a gente tem uma foto também. Então, assim... Então, um buraco de minhoca. Tá chegando sua vez, hein? Então a gente fica assim, vai que. Sim. Sim. É muito louco isso. Tem aquele filme... a gente falou dele aqui outro dia. Que é o cara que tá viajando, que eles vão para outro planeta distante, eles vão congelados e o cara acorda a menina. Como é que chama esse Passengers? filme? Passageiros, né? Isso, E é muito louco, porque ali a gente tem uma vaga ideia do que a gente tá falando em termos de distância, porque a hora que ele acorda, tipo, eles estão numa viagem de 80 e tantos anos, né? Acho que é isso, por aí. E aí ele acorda, no meio da viagem, ele tenta mandar uma mensagem pra Terra. E aí, manda a mensagem dele, mandei a mensagem. Daí a máquina fala pra ele, você vai ter uma resposta em aproximadamente 54. Ele, quê? Tiver o tempo da mensagem sair de lá, chegar a mensagem na Terra e voltar até ele, uma mensagem. E ele, como assim? Até lá eu já morri, não existe isso. Como o universo é grande. Muito doido. E ele não tava nem na metade da viagem. Sim, ia demorar ainda. Tava no início da viagem, a cápsula dele falha, né? Sim, esse filme é muito foda. Ele acorda a menina depois lá. Ai, você acha que vai chegar no ponto da gente ter que abandonar a Terra um dia e viver em bunkers no espaço? Olha, eu achei a tendência, sim, né? A tendência, sim. A tendência primavera-verão são bunkers no espaço. Não, mas, inclusive, bom, eu escrevo roteiro pro Ciência Todo Dia, né? Sabe o canal Ciência Todo Dia, do Pedro Loss. Então, eu sou roteirista lá. Não sabia disso. Eu trabalho com ele já faz um ano, que eu tô trabalhando com ele. Tranquilo. Ela só tava fazendo uma simulação de buraco negro em inteligência artificial. Entendeu? Mas quem disse que ela não pode também fazer um roteiro por dia? Nunca mais reclamo da minha rotina. Mas... Suave. O Loss é bem legal, assim. Tá sendo um trabalho bem divertido. Tenho aprendido bastante lá. E porque, assim, querendo ou não, você aprende a transformar as coisas para uma linguagem acessível. E ele é muito bom nisso também. Então, assim, ele é físico. E, cara, a importância que isso teve nas redes sociais Sim. Era um assunto que não era tão explorado para YouTube, por exemplo, porque por conta da complexidade, de não atingir a massa. Mas a partir do momento em que vocês, cientistas, começaram a falar com uma linguagem mais acessível e começaram a aparecer das caras... Cara, isso deu um boom tão grande. O episódio do Sacani no Flow, quando ele foi a primeira vez, por exemplo. É isso. Cara, milhões de acessos. Sim. Que, sei lá, talvez pensassem assim, cara, é um assunto legal, mas, pô, nem todo mundo vai absorver, vai se interessar. Muito pelo contrário. Foi o mais visto do mês, sei lá, quando ele foi. Sim. E é muito foda porque você pensa assim... ninguém manja muito desse assunto, ninguém vai assistir, então não bota. Só que quanto mais se coloca, mais as pessoas vão... Porque é o que você... A mesma lógica, vou falar bem leigamente aqui, mas a mesma lógica de você apresentar as informações para a inteligência artificial e aos poucos aquilo fazer sentido para ela, é a mesma maneira com a gente. Então, assim, do nada, você chegar e falar tudo isso no primeiro momento, a gente tá assim... Eita, caralho. Numa segunda vez que a gente conversar, a gente fala, porque ela tinha explicado mesmo. Exatamente. Vai ficando mais natural, a gente vai aos pouquinhos, né? Sim. Incrível. Entendeu?